Vamos adorar a Ele. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação.
Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus. Boa noite, amados. Vamos ficar em pé na presença desse Deus maravilhoso. Se você ainda não cumprimentou essa pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha aí à sua volta, faz um aceno, a paz do Senhor, seja bem-vindo. É bom receber você aqui para juntos, unidos num único propósito, levantar um trono de louvor, de adoração, aquele que reina, aquele que vive e está no controle da nossa vida, amém? Você crê nisso de verdade, que o Senhor está no controle? Então diga um amém bem forte. Glória a Deus. Operando o Senhor, nada e ninguém pode impedir o seu agir. E eu creio que nessa noite, o agitar das águas já começou, porque você saiu da sua casa e veio para esse lugar. E se você veio buscar ao Senhor, você não vai sair da presença dele com as mãos vazias, amém? Então se prepare para ser um altar de entrega nessa noite. Feche seus olhos, levante suas mãos em rendição totalmente ao Senhor. Vamos orar e declarar o poder da palavra sobre nós, sobre aqueles que ainda estão em casa, aqueles que estão a caminho. Pai querido, Pai de amor, nesta noite bendita nós te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos pela tua presença neste lugar, por essa atmosfera, Espírito Santo, aonde o Senhor tem liberdade para fluir, aonde o Senhor tem liberdade para agir. Amado Espírito de Deus, nós rendemos a Ti todo o nosso ser, nós rendemos a Ti, Senhor, o nosso coração e erguemos a Ti um trono de louvor. Nós erguemos a Ti, ó Pai, um trono de adoração, um trono de entrega. Nós cremos, ó Deus, que o Teu poder já está sendo liberado nessa noite. O Senhor habita em meio aos louvores. A Tua presença, Pai, é real, porque nós estamos aqui. Nós sabemos, Pai, que quando nos reunimos no Teu nome, o Senhor está presente, o Senhor está agindo, o Senhor está fluindo. Há um lugar, Pai, há um lugar reservado para cada um de nós diante do Teu trono de graça. E há um lugar, ó Pai, reservado aqui para a manifestação da Tua palavra. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade, Espírito de Deus. Tu tens liberdade em minha vida. Tu tens liberdade em nosso meio. Tu tens liberdade em nossa mente. Declara isso, igreja. Tu tens liberdade. Tu tens liberdade. Abra a sua boca e declara: eu te dou liberdade, Espírito de Deus. Eu te dou liberdade. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus. Grande é o Teu nome. Exalte o Senhor no seu lugar. Exalte, atraia a glória de Deus. Atraia a presença de Deus. Em nome de Jesus, cadeias caem por terra nesta noite. A atmosfera do céu alcança este lugar. A atmosfera do céu alcança este lugar. A atmosfera de milagres. Ativa o seu milagre aí no seu lugar. Ativa a sua vitória. Ativa nesta noite. Ativa e glorifica bem forte ao Senhor. Aplauda Ele. Aplauda bem forte aquele que vive, aquele que reina e está no governo. Aleluia! Todo ser que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Vem, vamos festejar, juntos celebrar. Você pode declarar: vem, vem, levante as tuas mãos, para adorar aquele que é digno de louvor. Aleluia!
Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te ofertar a gratidão que flui de nossas almas. E nós alçamos nossa voz como um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Oh Senhor, nós te louvamos, nós rendemos todo louvor a ti, pois tu és digno, tu és digno, tu és digno. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Eu te convido, vamos declarar. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti, Jesus. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aplauda ao seu Rei, ao Rei dos Reis. Ele se faz presente nessa noite. A palavra do Senhor diz que é bom que os irmãos estejam em união. Você está em união com o seu irmão? Você já cumprimentou ele nessa noite? Você já olhou para o seu lado, para trás, para frente? Então eu te convido nesta noite a sair do seu lugar e dizer: eu quero estar em união com você, meu irmão. Nós somos parte do corpo de Cristo. Vamos? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós
Nós precisamos estar unidos como irmãos, em união. Você crê nisso? Nosso Senhor, Ele é amor, Ele é união, Ele é paz. E nessa noite nós estamos aqui para fluir. Nós estamos aqui para expressar o que o Senhor é para nós. Você vai transbordar daquilo que você se encheu na semana. É hoje que você veio para louvar e engrandecer o nome dEle. Você pode fechar os teus olhos nesta noite, erguer as tuas mãos como um ato de rendição, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu poderia, Senhor, estar em tantos outros lugares. Eu poderia estar na minha casa, mas eu escolhi, Senhor, a Ti, porque o Senhor é o meu único Senhor e Salvador, porque o Senhor é a minha única esperança, o Senhor é a minha paz, o Senhor me completa por inteiro. Por isso eu te convido nesta noite a começar a engrandecer ao nome dEle. Comece a declarar palavras de amor, palavras de entrega, a qual vão chegar ao coração dEle. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça
atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que está em pé um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que está em pé um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais, vale muito mais, vale muito mais estar na tua presença. Você pode levantar a sua voz, você pode levantar o teu clamor nessa noite. Vale muito mais, a tua presença vale mais. O teu Espírito Santo passeando no nosso meio, o teu Espírito Santo quebrantando os nossos corações. Oh Senhor, Tu és o nosso amor, Tu és a nossa paz. Nós declaramos que não há outro como Tu, não há outro, Senhor, que se compare a Ti. Não há outro, não há outro, não há, não. Seja adorado, seja engrandecido nesta noite, seja entronizado. Nós te bendizemos, Senhor.
Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Só tu és Jesus. Só tu és Jesus. Só tu és, ó Pai, o nosso Alfa, o nosso Ômega, o princípio e o fim, de Gênesis a Apocalipse. É tudo sobre você. Tu és, ó Pai, tu és o amor, tu és o amor que nós respiramos. Tu és a nossa fonte de vida. Tu és o Alfa. Só a igreja declara: tu és o Alfa e o Ômega. És o Alfa e Ômega, início e fim. Mais uma vez. És o Alfa. És o Alfa. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu É tudo sobre você, Senhor. É tudo sobre você, nada de nós. Nada de nós, ó Pai, é tudo sobre Ti. Que nós possamos diminuir, que o Senhor possa crescer. Você pode dizer isso nessa noite, que eu diminua e que o Senhor cresça nesta noite. Cresça, Senhor, cresça, cresça, cresça. Cresça, 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 que o Teu Espírito possa se mover, que o Teu Espírito possa passear neste lugar. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória,
todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos A igreja os declara irmãos, que ele cresça. que ele cresça, Que ele cresça. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Estamos aqui, Senhor, pela tua infinita graça, misericórdia, favor, amor, bondade. A tua palavra diz que a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Por isso, Senhor, adentramos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, com ousadia, como diz o autor do livro de Hebreus. Diga comigo: sou teu filho. Mais uma vez, diga: sou teu filho. Mais uma vez, sou teu filho. É muito importante você entender a tua condição. O diabo, ele muitas vezes vai te acusar e vai dizer: você é pecador. E você deve se lembrar do que é filiação e paternidade. Você vai dizer: eu sou filho e sou filho amado. Para você existe perdão, reconciliação, mas para o diabo não. Ele já está condenado, o seu fim já está determinado, mas você vai viver a glória do Senhor em vida. Você vai experimentar da sua presença abundante, da sua unção poderosa. Senhor, olha para o teu povo nesta noite, olha para a tua igreja nesta noite, que possamos ser renovados na nossa fé, que possamos experimentar daquilo que tu tens preparado para nós nesta noite. Queremos comer do pão da vida e beber da água que sacia de fato a nossa sede. Tu és o nosso sustento, a nossa fortaleza, a nossa proteção. Te amamos, Senhor, te amamos. A ti todo louvor, toda honra e glória, hoje e todo sempre. Diga comigo amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. A ti todo louvor, toda honra e toda glória.
Antes de se sentar, abrace pelo menos 3, 4 pessoas. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Que o Senhor fale com você de forma poderosa. Glória a Deus. Amém. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Como um garçom, sabia que o meu papel aqui é de servir vocês? Eu sou o garçom da vez, e eu estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor coloca na bandeja. Aqui não é você que faz o teu pedido, aqui Ele vai te entregar aquilo que o céu tem preparado para você. E eu sei que o Senhor vai te encontrar hoje e vai ministrar ao teu coração. Ele vai te encorajar. Muitas vezes a gente diz: Deus, resolve para mim. Mas Deus não quer resolver para você. Deus não quer resolver por você. Deus quer te encorajar. Quando Ele chega para Josué, Ele diz: ser forte e corajoso. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: ser forte e corajoso. Se for mulher, obviamente, ser forte e corajosa. Amém? Então a gente chega aqui e a gente diz assim, com toda a nossa simplicidade e inocência: Deus, eu não aguento mais. Tira dos meus ombros este fardo. Mas na verdade nós temos que pedir para Ele ombros mais fortes. Nós temos que dizer assim: Senhor, me encoraja, me fortaleça, me renova. Eu quero da tua unção, porque esta unção é o poder sobrenatural de Deus que nos capacita. Quando a gente diz: eu não suporto mais, é esta unção que faz a gente dar mais um passo em direção ao propósito de Deus. Por que é que não podemos desanimar? Porque existe um propósito, uma linha de chegada. E o apóstolo Paulo falou a respeito disso. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós e dizer: Deus, obrigado pelos desafios, pelas superações, pelas conquistas, porque certamente elas virão. Amém? Muitas vezes você se sente tão fraco. Deixa eu te falar uma coisa: é na sua fraqueza que se revela a força de Deus. A Bíblia diz: diga o forte, eu sou fraco, ou diga o fraco, eu sou forte. Então quando a gente diz assim: Deus, está difícil, está complicado, eu não aguento mais, é a hora que o Espírito Santo de Deus empresta para você o dom da fé, o dom de milagres, porque nós não estamos sozinhos, desamparados, esquecidos, abandonados à mercê da sorte. Nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Diga para quem está do seu lado: você tem um Pai amoroso que cuida de você. E às vezes nós não percebemos. Deus se revela a nós nas pequenas coisas. Deus se revela a nós nas pequenas coisas. Eu conversava com uma pessoa e dizia a respeito de como a saúde é importante. E a pessoa disse: eu nunca tinha dado importância para a minha saúde antes de ficar doente. Como é importante a nossa saúde. E muitas vezes você não agradece a Deus pela sua saúde. Quando o Tiago e a Sabrina sofreram aquele terrível acidente, eles descobriram o quanto era importante andar. Tiveram que reaprender
a andar de novo, foram reabilitados. Eu me lembro com muita emoção quando eu assisti o vídeo que a Sabrina postou, ela ainda com andador, dando os primeiros passos, fazendo uma força descomunal, descendo, subindo aquela escada, iniciando o processo de fisioterapia. Hoje, graças a Deus, estão livres da cadeira de roda, do andador, da muleta, da bengala. Deus devolveu para ele a saúde, para eles a saúde. E uma frase que me marcou profundamente foi: custe o que custar, eu vou colocar o meu marido de pé de novo. A prótese, o procedimento, a operação ficaria quase 50 mil reais. A Sabrina, ela procurou fé onde não tinha, ou pensava que não tinha. Era ela e Deus. Muitas vezes batia aquele sentimento, né, Sabrina? Me abandonaram. Todos viraram as costas para mim. Quem eu esperava que ia me ajudar, não ajuda. Mas de repente o céu estava ouvindo a tua oração, o teu clamor, a tua súplica. Imagina só que o caminhão que se envolveu no acidente, sem ter culpa, pagou a prótese. Deus trabalhou de tal forma que o fornecedor vendeu a prótese por um preço abaixo do que é comercializada por aí. Ele tinha colocado uma prótese e ele teve rejeição. Aí teve que colocar uma de cerâmica. Sabe por quê? Você é chique. Imagina o sofrimento que esse menino passou. Mas quando a gente olha, é ou não é? Para trás a gente vê que Deus cuidou, Deus protegeu, Deus livrou, e Deus concedeu um milagre a vocês, para que vocês vivam diferente, vivam para Ele. Por que eu tenho saúde? Não é para eu viver para mim apenas, é para eu viver para Ele. Eu glorifico a Deus quando tenho saúde, quando tenho gozo, quando tenho alegria, quando eu tenho disposição, sabe? Às vezes dá vontade de reclamar, choramingar, se lastimar, murmurar. Alguns crentes até blasfemam, mas eu quero te falar um negócio. É tão bom você começar a ver Deus nas pequenas coisas. Teve uma pessoa que disse: pastor, ora por mim. Já faz muitos dias que eu não vou ao banheiro. Algo simples. De repente o intestino parou de funcionar. Aí a pessoa disse: pastor, eu nunca tinha parado para pensar como é importante ir ao banheiro. Que bênção é ir ao banheiro. Algo simples. Quando algo para de funcionar aqui na engrenagem, a gente fica mal. Agradeça a Deus todos os dias pela tua vida, pela tua saúde, pelo teu vigor, pela tua vitalidade, pela tua força, pela tua energia. Agradece todos os dias. Agradece pela família que você tem. Mas peraí, pastor, não tenho vontade de agradecer pela minha família. Você nasceu nesta família com um propósito. Enquanto você não descobrir qual é o propósito, você vai continuar pensando de forma doente como você pensa. Mas quando você diz: Deus, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, obrigado, Senhor, pelo meu marido, obrigado pela minha esposa. Quando você para de olhar para os defeitos e começa a olhar para aquilo que Deus te proporcionou de graça, misericórdia, bondade, amor. Sabia que tem gente vivendo pior do que você? Mas Deus é maravilhoso, amém?
A minha irmã teve uma indisposição na sexta-feira. Ela foi tomar um cafezinho antes de trabalhar lá na padaria Badajoz, onde a Bárbara trabalha, e desmaiou na padaria. Teve um dia normal, é claro que com reservas. No domingo teve uma indisposição em casa, desmaiou na cozinha, foi para o hospital. Das 8 até agora há pouco ela estava no hospital. Fizeram uma bateria de exames, foi muito bem cuidada. E dengue. Então eu gostaria de falar para vocês que estão aqui nesta noite, para que vocês pudessem se cuidar, para que vocês pudessem administrar estes sintomas, porque a dengue é algo sério, e a pessoa corre riscos. Então é muito importante a pessoa se cuidar. Como é que se cuida? Repelente, janela fechada, mosquiteiro, entendeu? Espingarda de chumbinho. Não é bom tomar nenhum tipo de anti-inflamatório. É se automedicar. Por quê? Mascara a doença? Então, amados, a gente precisa tomar cuidado. Qualquer dúvida, fala com o doutor Paulo ali, ó. Doutor Paulo. Amém. Mas estamos bem instruídos aqui com a nossa enfermeira. Aleluia. Sabe por quê? Eu me preocupo com vocês. Tem gente que me liga e fala: pastor, é uma bobeira, mas só pode orar? Posso? O que é? Estou com dor de barriga. Glória a Deus. É igual criança, não é? Não fala com o pai, não fala com a mãe, qualquer coisinha. E pede oração mesmo. Agora a gente precisa se cuidar. Beber bastante água, né? Muita água. Então é importante, amados, a gente cuidar dos nossos. Amém? Porque depois não adianta chorar. Então, como é que cuida? Preste atenção. Respeita. Tenha paciência. Não responda. Trata com muito amor, com muito carinho. Porque nós não podemos ser tipo aqueles que são lá do mundo e briga por qualquer coisa, se desentende por qualquer coisa. Tem gente que me liga: pastor, hoje eu não vou no culto porque arrebentei o pau aqui com a minha esposa. Eu falei: hoje era o dia que você tinha que ir para o culto, porque era o dia de você receber o que Deus tem para você pela graça. Porque quando a gente vem para o culto achando que é merecedor, não, eu vou porque eu sou merecedor, eu acho que está tudo ok. Não, você tem que vir quando de repente, sabe, não está legal. Quando tropeçou, quando caiu, quando pecou. Então você pega e busca a Deus, fala: Deus, hoje eu estou aqui pela tua graça. Sabe o que vai acontecer? É o teu culto vai valer. Porque quando a gente chega aqui cheio de nós mesmos, nós não recebemos aquilo que Deus tem para nos entregar. Eu sou uma pessoa de oração, de jejum, sou uma pessoa de Bíblia, sou uma pessoa... E você se julga super, ultra, mega espiritual. Mas como é bom quando a gente se quebranta, quando a gente chega aqui e diz: Deus, eu não sou nada. Lembra do fariseu e do publicano? Eu não sou como esse tal que está aqui do meu lado. E falou uma porção de coisas para atacá-lo gratuitamente, para roubar a paz dele dentro da igreja. Mas ele tinha maturidade. Sabe o que ele falou? Eu sou isso e muito mais. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que chegar aqui desarmado. Eu fiquei feliz de ver os irmãos se abraçando. Aleluia. Amados, teve um período aí que a gente não podia chegar perto um do outro. Aí me disseram:
Ô pastor, que triste, né? A gente ter que sentar longe um do outro no culto. Eu falei, mas antigamente a gente sentava perto, mas era como se estivesse longe. É como se existisse um abismo entre um e outro. Então, a gente precisa aprender o valor disso, sabe? Eu me lembro quando o Juliano entrou na minha sala numa sexta-feira e me cumprimentou. Eu pensei que ia vê-lo muitas vezes. Eu pensei que era só um cumprimento corriqueiro. Se eu soubesse que seria a última vez que eu viria o irmão, eu teria levantado da minha cadeira, dado um pulo e dado o meu melhor abraço nele. A gente não sabe do nosso depois, do nosso daqui a pouco, do nosso amanhã. Então, ó, fica firme com Deus. Fica firme na fé. Esteja enraizado numa igreja. Isso é muito importante. Faça parte do corpo de Cristo, da família de Deus, da videira verdadeira. Um irmão me perguntou esses dias, pastor, eu não estou indo para a igreja, eu estou desviado. Eu disse, o que você acha, irmão? Sabe por quê? Tem gente que, por exemplo, por força de trabalho, não pode vir aos cultos. O que ele faz? Assiste os cultos que estão na internet. No dia de ceia, é por conta de trabalho, ou ele vem cear aqui comigo, ou eu vou cear com ele, ou um dos nossos diáconos. Porque a palavra diz, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós precisamos aprender a importância da mesa na nossa caminhada cristã. E outra coisa que eu disse, irmão, você tem uma responsabilidade como filho de Deus de cuidar da sua casa, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Então, você não está servindo os irmãos, você não está fazendo a obra de Deus, você não está evangelizando. E como é importante, amados, nós compreendermos o que a gente está falando aqui nesse momento. Uma outra coisa, eu gostaria de fazer uma oração especial agora, por uma pessoa que é nossa irmã em Cristo, é de outra cidade. Ela sofreu um acidente, o elevador da casa dela despencou. Ela estava dentro com uma criança, graças a Deus a criança não teve maiores ferimentos, mas a mulher se feriu com uma certa gravidade, teve algumas fraturas. Eu gostaria de orar com vocês. Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, nós queremos orar por esta irmã querida que sofreu este acidente por conta do elevador que caiu. Nós pedimos que o Senhor cuide dela, mas queremos agradecer pelo livramento, porque ela poderia ter morrido, e o Senhor poupou a vida dela. Nós queremos te agradecer, e nós queremos te pedir, para que ela seja assistida, bem cuidada, que ela possa vencer estas dores, que o Senhor possa preparar o melhor tratamento, recuperação, e que em nome de Jesus, em breve, ela já tenha superado esse trauma, no nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, amém, graças a Deus, amém. Queridos, amanhã nós teremos uma reunião especial, que é a reunião da visão. Nós estamos começando o ano de 2024, e nós vamos fazer esta reunião com todos os ministérios e departamentos. Nós vamos iniciar com o nosso ministério de louvor, mídia, transmissão, dança,
e fizemos um questionário. Eu quero agradecer a todos aqueles que responderam o questionário, e amanhã nós estaremos reunidos aqui às 8 horas da noite para alinharmos e discutirmos o nosso planejamento estratégico para 2024. Então eu acredito que vai ser assim uma grande bênção. Eu gostaria de pedir aos irmãos que fazem parte destes ministérios tão abençoados, para que estejam aqui e para que a gente possa juntos discutir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Vamos ter o batismo agora no dia 3 de março. Se você ainda não fez o seu cadastro, eu gostaria que você fizesse. Disponibilizamos no Facebook e também no nosso grupo de transmissão e das células. Eu gostaria que aqueles que ainda não se batizaram, que se batizem, cumprindo aquilo que Jesus determinou. Olha só: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Guarda isso. Por que Jesus disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Porque nem todos são filhos de Deus ainda. Eu aprendi desde criança que todos eram filhos de Deus, até ser confrontado pela palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que eles se tornem filhos de Deus. Quando isso acontece? Quando eles recebem Jesus no seu coração de forma sincera, como único Senhor e suficiente Salvador. E olha o que diz a palavra: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Não disse aquele que não crer e não for batizado, porque aquele que não crer não se batiza. Não existe essa, irmão. Pastor, eu tenho que esperar mais um pouco, eu tenho que melhorar em algumas coisas, eu tenho uns pecados aí que eu preciso abandonar. Vocês não imaginam o poder da santificação depois que a gente se levanta do batismo. A Bíblia diz que morremos para os nossos pecados e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Olha só o que diz em João capítulo 1, versículo 12, para respaldar aquilo que eu acabei de falar de criatura e filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Até aí. Então faça o teu cadastro o quanto antes, para que a gente possa ter uma festa linda, porque a Bíblia fala disso, né? Acontece festa no céu quando alguém entrega a vida para Jesus, quando alguém se converte, quando alguém se batiza. Amém? Do mesmo jeito tem festa no inferno, quando a pessoa desvia, quando ela esfria, quando ela apostata da fé, quando vira as costas para Jesus. Aí tem festa no inferno, porque o inferno planeja o tempo todo, como é que vamos tirar esse filho de Deus da fé, da igreja. Como é que vamos esfriar ele espiritualmente? Por isso dos ataques, por isso que nenhum dos ataques pode roubar a tua fé e te esfriar espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que não é fácil, mas é possível. Quando você ora, busca Deus, intercede, jejua, não perde os cultos, busca Deus na Bíblia, na palavra, que bênção que é. Se você ainda não trouxe o seu pedido de oração para depositar no altar, eu gostaria que você trouxesse, porque nós temos orado em todos os cultos, e os irmãos intercessores também oram por vocês durante a semana. Então, nós temos os nossos, passamos para vocês o projeto de vida,
para que vocês possam completá-los na direção do Espírito Santo, porque isso vai nortear você para viver um novo ano em nome de Jesus. Amém. Mais algum recado? Ok. Tom, eu sei onde você estava no verão passado. Glória a Deus, aleluia. Você comeu batata recheada? Você não sabe do que é? Glória a Deus, amém? Eu vou fazer a campanha das codornizes. Moisés fez a campanha lá no deserto, o povo queria comer carne, e Deus mandou tanta codornizes, que eles comeram. Olha o que Deus falou, eles vão comer carne, porque importunaram tanto Deus, eles vão comer tanta carne, até sair pelos narizes. Campanha das codornizes. Fala, aquele que não está casado vai casar, campanha do bom encontro, Deus vai fazer uma obra aí. Amém? Glória a Deus, estou feliz de ver o Dirceu aqui, Deus te abençoe, Dirceu, a irmã Creuza querida, do lado a Maria, convidada especial, do seu lado quem que é? Ali é Solange? Do seu lado, é Solange? Do lado Solange quem é? Luciano, seja bem-vindo, viu Luciano? Ali na frente quem é? Aldenísio. Tudo bem, Aldenísio? Deus abençoe, viu? Mais alguém? Primeira vez hoje? Nessa hora o pessoal coça o cabelo, né, mano? Aí levanta uns 3, 4 assim, ó, só para enganar o pastor, né? Aí todo mundo é da casa, glória a Deus. Aí também a outra do cabelo, mas não tem problema, a outra coçou o nariz, eu já ia apresentar. Amém, Deus abençoe, que bom estar aqui com vocês. Vamos estudar juntos a palavra. Diga amém. Vamos orar, diga assim: Deus, eu sei que o teu Espírito está neste lugar, fala que o teu servo ouve, envia-me a mim, cumpre o teu propósito na minha vida, amém, aleluia. Hoje eu estava revisando o que eu ia ministrar no culto, e o Senhor confirmou fortemente no meu coração um assunto que é de muita importância para nós todos. É começo de ano, e nós oramos: Deus, que palavra o Senhor quer dar para o seu povo no início de 2024? Nós temos falado de propósito, e quando falamos de propósito, nós falamos: eu sonho, mas Deus decide. Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então o bom é a gente colocar nossa vida na presença de Deus e confiar. Aquele que confia, descansa, e aquele que confia, aquele que descansa, espera. Amém? Nós temos falado a respeito de fé para impulsionar você a viver de uma forma ousada, para você sair do comodismo, da mesmice, da zona de conforto. Nós temos dado uma palavra para que você possa olhar para a tua realidade e confrontá-la com aquilo que Deus tem para a tua vida como filho e filha de Deus. Nós temos trabalhado aqueles assuntos que de certa forma incomodam o povo de Deus, que rouba a paz, a fé, a vontade de comer, de beber, de viver. E Deus tem nos dado graça. E hoje eu quero trazer uma palavra a vocês daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu tenho dito: Deus, o que o Senhor quer de mim? O
que é que eu preciso fazer para te agradar? Fala no meu coração. E ele ministrou algo que é óbvio, mas toda obviedade deixa de ser óbvia quando vem da boca de Deus. O título da nossa mensagem de hoje é Vazios de si mesmos. Repete comigo. Vazios de si mesmos. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Diga comigo, antes, a si mesmo se esvaziou. Em algumas traduções, está a palavra humilhou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Até aí. Como é bom nós abrirmos o nosso coração e desarmar a nossa mente para entender algo que somente o Espírito Santo pode nos revelar. Sabe por que estamos juntos aqui nesta noite? Nenhum de nós tinha planejado um dia em nossa vida de fazer parte deste plano tão maravilhoso, que é de fazer parte da família de Deus. Isso só é possível por conta do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos aqui porque o amor de Deus nos atraiu. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A palavra fala que nós estávamos perdidos em nossos próprios delitos. A palavra fala que o inferno nos esperava por conta do pecado. Mas Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Um dia, eu e você ouvimos o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, o que vamos pregar? Quando ele enviou os seus discípulos, Jesus disse: a mensagem é: o reino de Deus é chegado no meio de vós. E o reino de Deus chegou na nossa vida quando recebemos uma palavra. Ela caiu no nosso coração e transformou a nossa vida, estragou os nossos planos. A gente que vivia de um jeito carnal, mundano, pecaminoso, diabólico, agora a gente vive para Ele. A gente quer agradá-lo. Antes, nós não estávamos preocupados porque não tinha temor no nosso coração. O temor só nasce a partir do momento que o Evangelho é plantado no teu coração. Hoje, nós vivemos uma vida diferente. Algumas vezes em conflito, é verdade. Porque a nossa natureza humana, ela quer se sobrepor à nova criatura.
E nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Aqueles que querem viver uma vida tortuosa, não conseguem ficar na igreja. A Bíblia diz que os pecadores não permanecem na congregação dos justos. E muitas vezes a desculpa é alguma coisa que aconteceu, que magoou, feriu, aborreceu, frustrou, decepcionou, se desiludiu. O tempo todo nós estamos sujeitos a sofrer algum tipo de decepção. Mas quer que eu te fale uma coisa? O diabo que ilude, Deus desilude. É Deus que nos coloca diante da nossa verdade para que a gente possa crescer de forma emocional, sentimental, afetiva, nos nossos relacionamentos, em nossa família, no trabalho, em sociedade e até mesmo dentro da igreja. Quando você olhar para uma crise com outros olhos, você vai desenvolver uma fé forte, porque é isso que Deus quer fazer. Não está errado você ter percepção do certo e do errado, mas tem coisa que o diabo quer mostrar, como aconteceu lá no Jardim do Éden. A serpente diz: coma do fruto, porque você vai ser igual a Deus. Então agora, ele conhecia o bem e o mal, mas porque foi enganado pela serpente. Eu oro e digo: Deus, conserva a minha inocência, conserva a minha pureza. Às vezes, alguém chega para mim e diz assim: pastor, o senhor viu a roupa que a fulana estava na igreja? Eu disse: não. Mas o senhor conversou com ela? Eu disse: não. Amados, a Bíblia diz que tudo é puro para aqueles que são puros. Teve uma irmã que um dia me disse: pastor, fiquei tão feliz de vir nessa igreja, porque ela é diferente. Eu disse: por quê, irmã? Ela falou: olha, eu vim com meu chinelinho, ninguém reparou. Aí que eu olhei para o pé dela. Amados, nós precisamos ser puros, ingênuos. Não podemos permitir que o diabo nos contamine com as suas mentiras, com os seus enganos, porque tudo que o diabo quer fazer é nos separar. E quando você de repente fica chateado, aborrecido, ferido, revoltado com alguma coisa ou com alguém, o diabo cumpriu o propósito dele. Olha só, não tem ninguém aqui que leva mais paulada do que eu. Todos os dias eu tenho que perdoar. E não importa o que me façam, eu sou exercitado na prática do perdão. Por quê? Eu não perdoo porque a pessoa merece, eu perdoo porque eu preciso. Eu tenho que andar em comunhão com Deus. Eu preciso andar em retidão e justiça. Eu preciso agradar o coração do Senhor. Então eu não posso deixar me contaminar. Eu não posso me deixar estragar. Então imagina, todos os dias eu sou caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado, execrado em praça pública. E vocês pensam que isso me para? Eu digo, como foi dito, estou numa grande obra e não posso parar, porque tudo que o diabo quer fazer é que você pare. Preste atenção, você está indo bem, você está crescendo, amadurecendo, desenvolvendo a sua fé. De repente, o inimigo puxa o freio de mão e você capota, porque não vigiou. Então o tempo todo nós vamos ser vítimas de ataques do inferno. Tem gente que me liga: pastor, só viu o recadinho que colocaram para o senhor no Facebook? Eu digo: não, e nem quero ver. Eu quero conservar o meu coração puro.
Tem gente que volta para a igreja depois de uma rebelião e diz assim: pastor, ou depois de uma saída, né? Vamos dar uma atenuada. Aí sai, vai para o mundo, depois volta. Aí fala: pastor, deixa eu falar o que eu disse de você quando eu me desviei. Eu falei: não precisa. Eu quero conservar a boa impressão que eu sempre tive de você. Sabe, nós precisamos ser mais essência do que aparência. Quer saber se você é convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo? É quando alguém pisa no seu calo. A palavra diz o porquê dos ais. O tempo todo a gente está reclamando de alguma coisa, murmurando, se lastimando. O diabo quer plantar revolta no nosso coração. Se existe uma semente de revolta, deve ser aquela revolta santa, onde você vai ser o melhor crente da tua igreja, você vai pregar para as pessoas e elas vão se converter a Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é parecido com Jesus, e não parecido com o outro. Entendeu? Te critica. Então nós precisamos ter essa maturidade, crescer em fé, conhecimento e graça. Esse deve ser o seu propósito todos os dias. Ai, pastor, eu estou me posicionando para eu ter a minha casa própria, o meu carro, o meu apartamento na praia, um bom emprego, uma vida financeira estável, folgada, abençoada. Legal, parabéns, mas em primeiro lugar é a sua comunhão com Deus. Deus, eu quero crescer na fé, no conhecimento e na graça. Você tem que ser obstinado. Fé, conhecimento e graça. Fé, conhecimento e graça. Fé, conhecimento e graça. E não adianta que você não vai crescer na fé, conhecimento e graça sem orar. Você precisa encontrar um lugar no teu dia para que Deus possa entrar e estar com você. Não tem desculpa. Quando a gente não tem relacionamento, a amizade acaba, ela finda. Então eu preciso encontrar tempo para Deus. E é tão difícil para nós, não é Deus? Eu corro muito, eu trabalho demais, minha agenda está ocupada. Nada justifica, amados. Começa o teu dia dobrando os teus joelhos. Começa o teu dia entrando em oração. Não, pastor, eu vou para o trabalho já atrasado e no carro eu oro um bocadinho. Você não está dando o teu melhor para Deus. Coloca o relógio para despertar um pouco antes e fica lá 15 minutos, meia hora na presença de Deus. Você acorda de madrugada, você sabia que Deus te chama? Ele te empurra para fora da cama. Aí o que você faz? Pega o celular, perdi o sono e passa a madrugada vendo coisas que não te edificam. Você sabia que Deus vai cobrar de nós o tempo ocioso, o tempo perdido, o tempo desperdiçado? Por que hoje nós não vemos muitas coisas que víamos lá no passado? Um irmão conversou comigo e disse: pastor, por que na igreja de hoje não tem sinais, maravilhas, prodígios e maravilhas? Eu disse assim: irmão, você ora? Ele disse: não. Você jejua? Ele falou: não. Você lê Bíblia? Ele falou: não. Eu sei que você vem na igreja de vez em quando, porque eu sou pastor e a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Eu sei que você é uma pessoa que não contribui com o reino, porque eu oro por cada um dos nossos dizimistas e ofertantes. Eu sei aqueles que são sinceros,
Porque até na área do dízimo e da oferta, nós temos pessoas que não entendem o que é ser fiel a Deus. Não é dar alguma coisa, aquilo que sobra, aquilo que pode. É da gente ter a disciplina de dizer, a palavra nos ensina que 10% nós entregamos para o Senhor. O engraçado é que eu vou para um restaurante, eles cobram de mim o dízimo sem me perguntar, e eu pago sem falar nada. Eles não pedem lá 10%? Todos os lugares onde vocês vão, eles dizem, se você não quiser não paga, mas a maior parte de nós pagamos o dízimo em todos os lugares que vamos comer. Num restaurante, numa pizzaria, numa lanchonete, é cobrado 10% do garçom, do serviço. Então, imagina só, nós vamos ter uma igreja que vai viver não na unção de Ananias e Safira, onde vai dar com mentira, nós vamos dar com verdade, porque Deus conhece o nosso coração, e nós não podemos estar falhos nesta área. Nós precisamos buscar a Deus sem culpa, porque quando estávamos vivendo no deserto, nós pedimos prosperidade. Quando Deus nos deu prosperidade, quando Deus nos mostrou um caminho, quando Deus nos abençoou, o que a gente faz? Nós vamos dar daquilo que é mentira, daquilo que é parte. Por isso que a gente fala que é a unção de Ananias e Safira. Então nós precisamos compreender, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, então eu devo ser fiel ao Senhor. E nesse ano de 2024, vocês devem orar e dizer assim: Senhor, eu não quero mais te servir com mentira, eu quero te servir com verdade. Você sabia que aquele que ganha pouco, ele é mais fiel do que aquele que ganha muito? O que ganha pouco, ele é fiel dentro daquilo que ele ganha, mas aquele que ganha muito, ele diz: não, eu vou dar alguma coisa, eu não vou dar o dízimo de tudo que eu ganho, eu vou guardar. Aí ele faz como a parábola dos 10 talentos, ele enterra, ele esconde de Deus, e aquele dinheiro não é para sua bênção, é para sua maldição. A Bíblia diz assim: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Sabe uma coisa que me empolga nesta igreja? É que tudo que nós fazemos é em prol de vidas, gente, pessoas e almas. Esta é a razão de estarmos aqui. O nosso foco é de obedecer o ide de Jesus. E você está aqui para cumprir este propósito. E sabe quando é que nós vamos cumpri-lo? Quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Porque quando a gente não se esvazia, dentro de nós tem muita preocupação, ansiedade, medo, insegurança. E estes sentimentos não permitem que a gente seja fiel. Quando não, o sentimento dentro do nosso coração é de avareza. E nós precisamos nos esvaziar. A palavra chama o dinheiro de Deus na Bíblia. Jesus fala de Mamon, o Deus das riquezas. Ou nós somos fiéis a Deus e servimos ao Senhor com liberdade, ou somos escravos de Mamon. Eu sei que esta palavra pode importunar você, chatear você, aborrecer você. Teve um irmão que veio conversar comigo, ele é um irmão muito querido do nosso ministério. Ele disse: pastor, eu acho que o senhor fala muito de dinheiro. Eu falei: irmão, se você fosse dizimista e ofertante, eu falava menos. Eu falei: nós precisamos cuidar da casa de Deus. Mas se o coração do irmão está endurecido, essa palavra não é para você, deixa passar, essa palavra é para outro. Nós não queremos obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer fazer, porque tudo no reino de Deus deve ser feito de maneira voluntária. Olha o que diz a palavra
em Salmos, capítulo 50. E 1, versículo 50, acredito que é 51 mesmo, versículo 10, deixa eu ver aqui, isso, diga aí, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que Davi está fazendo esta oração? Porque o coração dele tinha deixado de ser puro. Quando a gente começou a nossa caminhada cristã, o nosso coração era puro, inocente, e nós perdemos essa pureza. E diz aí, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Em algumas Bíblias está um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Continua. Não me lances fora da tua presença. Olha como Davi tinha consciência do que era estar em comunhão com Deus. E por conta do seu pecado, esta comunhão poderia ser quebrada e ele poderia ser lançado fora da presença de Deus. Ele poderia se tornar rejeitado, como Saul foi rejeitado. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, não retire de mim a tua unção. Não retire de mim a tua unção. Não retire de mim a tua unção. O quanto a unção de Deus é importante para você, porque quando você caminha nesta unção, você vai ter vitória, conquista, restituição e grandes bênçãos. Mas quando você não tem esta unção, você vai andar para trás, vai perder, vai acumular danos e prejuízos. Próximo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido essa testificação na vida dele, por conta do pecado, sua comunhão foi quebrada. Torna a dar-me alegria, a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Obrigado. Então nós precisamos estar na presença de Deus de maneira voluntária e não de maneira obrigada. Tudo que você faz para o Senhor é de forma livre. Onde está o Espírito do Santo de Deus, ali há liberdade. E sabe o que vai te acontecer? Hoje você olha para a tua vida e você tem pouco. Mas amanhã, quando você caminha em fidelidade, o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua sorte. O Senhor vai te acrescentar. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te promover, o Senhor vai te abençoar. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece. Tudo que eu preciso é estar no centro da sua vontade perfeita. Hoje você pode estar enfrentando um deserto. Hoje tudo pode parecer complicado, difícil, duro, mas algo vai acontecer de sobrenatural na tua vida, e você vai dizer assim: foi as mãos de Deus, porque não vai ter explicação, porque Deus abre porta onde não tem porta, Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele constrói ponte onde não tem ponte. Mas tudo acontece quando você se esvazia de você mesmo. Nós estamos tão confiantes em nós mesmos. E hoje, a sociedade odierna, ela ensina o quê? Confie em você, confie em você, confie em você. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, confiar na sua palavra. Nós precisamos aprender a nos render a Deus. Quando algo não estiver bem na tua vida, procura Deus. Curva o
coloca os teus joelhos em terra e ora. Deus, eu não sou nada sem ti. Se esvazie de você mesmo. Deus, eu não sou nada sem ti. Deus, tu és o arrimo da minha sorte. Tu és a minha confiança, a minha certeza plena, completa e absoluta. Eu não estou sozinho, perdido, abandonado à mercê da sorte. Eu tenho um Pai amoroso que cuida de mim. Libera, Pai, a tua bênção sobre o meu dia. Cuida de mim na minha caminhada. Deus, eu tenho coisas complicadas para resolver hoje, mas me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá estratégia. Deus, aplaca o coração da ira desta pessoa que quer comer a minha carne e beber o meu sangue. Senhor, aplane os meus caminhos, me fortaleça dentro dos teus propósitos, me dá o espírito ousado e da tua autoridade para conquistar territórios, proclamar a tua palavra e cumprir o teu querer em nome de Jesus. Eu me cubro, Senhor, neste novo dia com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi derramado, imolado por mim, para perdão dos meus pecados, para minha proteção, guarda e livramento. Cuida de mim, cuida dos meus, cuida da minha casa, do meu lar, da minha família, cuida das pessoas à minha volta. Cumpra em mim o teu querer, Senhor. Não seja um crente apático, um crente que vive uma vida espiritual de forma apagada. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Então esvazie-se de você mesmo. Foi o que Jesus fez. Ele desceu da glória, se tornou como um de nós, se vestiu de carne, se esvaziou de si mesmo, se humilhou, se tornou como cada um de nós, para sentir na sua pele o que nós sentimos, para viver o que nós vivemos aqui embaixo. Hoje nós temos um representante no céu, Jesus Cristo, com o corpo glorificado. Ele morreu, mas ressuscitou. A morte não o deteve. Ele está lá ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, intercedendo por você. Nós somos povo seu, chamados, escolhidos, eleitos, constituídos para viver tudo o que Ele tem para a nossa vida. Então se esvazie de você mesmo. Tudo aquilo que te aborrece, chateia, intimida, dos teus complexos de desvalor, autodepreciação, autocomiseração, complexos de inferioridade, porque é a resposta de uma autoimagem negativa. Lembra dos 10 espias no deserto, prestando contas para Moisés? Somos como que gafanhotos. Quem disse que eles eram gafanhotos? Ninguém. Eles se achavam como que gafanhotos. Você é filho de Deus e vai refletir a sua glória. Olha como é importante. Quem é que dizem que sou? O que dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram João Batista. Alguns dizem João Batista, outros dizem profeta Elias, ou um dos profetas. E você, quem diz que eu sou? Pedro Barjonas. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Preste atenção. A verdade não está no que falam de você, é do que você realmente é. Você precisa conhecer a tua verdade e saber quem você é em Cristo Jesus. Você vai ser a diferença da tua linhagem, da tua geração e da tua sucessão. Você não pode deixar o diabo te convencer com menos do que isso. Porque tem gente que porque, pastor, eu não sou capaz. Quem diz que você não é capaz? O diabo. Mas desde criança eu ouço minha mãe, meu pai dizendo: você não presta para nada, tudo que você faz é com preguiça,
feijão perdido, preguiçoso. Você é um atraso de vida. Você não vai dar certo em lugar nenhum. Você não serve nem para lavar copo. Que triste. O diabo, ele usa a boca de pessoas. A gente tem que tomar cuidado para o diabo não usar a nossa boca, porque às vezes a gente fala coisas que não deve falar. E palavras são sementes. Elas são plantadas e um dia elas vão crescer, florescer e dar frutos. Frutos que não vão glorificar a Deus. Por que nós permitimos que o inimigo nos use? Tenha disciplina, comece a elogiar as pessoas, não critique mais, não aponte mais o dedo, não tenha mais inimigos gratuitos. Imagina que isso acontece até dentro da igreja. Tem irmão que não conversa com outro irmão, tem irmão que não vai com a cara do outro irmão, e sabe o que vai acontecer? Vão morar no céu, na mesma casa. Eu vou dizer para Jesus, coloca na mesma beliche. Amados, um de nós não vai entrar no céu se tiver com este sentimento errado no coração. Então nós devemos nos perdoar sinceramente, porque senão Jesus é que paga a conta. Você esfria espiritualmente e você deixa de ser uma bênção para Deus. E a gente acha que muitas vezes só de vir à igreja agrada a Deus. O Senhor nos desafia na sua palavra. Ele diz que devemos brilhar lá fora. Nós devemos ser luz lá fora. Nós devemos iluminar. E quantos crentes estão apagados? Quantos crentes estão apagados? Quantos crentes estão sem vida? E Deus quer no início deste ano que você se esvazie de você mesmo, para Ele colocar dentro de você um azeite puro, uma nova unção, para que você possa ser uma bênção e iluminar a vida de muitas pessoas. A palavra diz que nós devemos ser luzeiros no mundo. Você não pode ser igual àqueles que são do mundo. Teve um irmão que me ligou e falou: pastor, estou indo pular carnaval, é pecado? Eu falei: irmão, o Espírito Santo não está dentro de você não, porque se tivesse, ele já tinha te respondido essa pergunta. Ele vai participar da festa da carne. Ele tinha o costume de depois, na quarta-feira de cinzas, fazer lá um sinal na testa dele, está perdoado, volta à comunhão da paróquia e está tudo certo. Não, amados, nós não podemos nos sujar. Tudo que o mundo tem para nós é para engodar, é para enganar. O que Deus tem para você é muito melhor. Não se suje, não se suje, não se suje, não se contamine. Teve um irmão que disse: pastor, eu não vou no carnaval, mas eu assisto na TV, mas só assim, não tem programação, é só carnaval. Falei: irmão, vai orar. Ah, é verdade, é verdade. Irmão, tem internet, entra aí e coloca algo que te edifica. Ah, é verdade. Irmãos, eu digo, às vezes é brincadeira. E eu conto isso, vocês acham que não é verdade. Mas só a graça de Deus. Quem convive comigo diz: pastor, como é que pode? Como é bom nós estarmos firmes no Senhor. Amém. Tinha gente que gastava uma fortuna no carnaval. Hoje ela diz assim: pastor, hoje a minha bênção é poder servir ao Senhor com aquilo que eu gastava lá no mundo, hoje eu entrego para Jesus.
fantasias não são baratas, abadá não é barato, clubes, como é que chama lá no clube? Eles reservam camarote. Obrigado, os carnavalescos responderam. Brincadeira, brincadeira. Mas gastam o que tem e o que não tem. Agora, para Jesus, muitas vezes é tão pouco, é ou não é? Eu quero agradecer de coração a uma pessoa, olha só, na sua simplicidade, quando eu disse que precisava comprar os microfones da igreja, uma pessoa fez uma oferta de R$1.800. Glória a Deus pela vida dessa pessoa, amém? Diga assim comigo: Senhor, abençoa muito a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família e os seus negócios. Agora eu vou te falar um negócio. Deus vai te abençoar tanto que você vai fazer muito mais. Você não vai fazer da escassez, do pouco, da falta. Você vai fazer da abundância que Deus vai te dar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que planta com abundância, colhe com abundância. Deus vai fazer algo de tremendo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu creio. Então esvazie-se de você mesmo. O Senhor quer que você viva uma outra realidade de vida. Esvaziar-se de si mesmo é algo que eu mesmo tenho que fazer. Agora preste atenção que eu estou no fechamento da mensagem. Se humilhar-se, acontece quando você é humilhado por coisas e pessoas. E ninguém gosta de ser humilhado. Olha essa. Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, que é conhecido internacionalmente, estava num restaurante e ele estava com uma roupa parecida lá com dos garçons, de modo que ele foi confundido. Aí teve um lá que falou: escuta, vem cá, limpa a minha mesa aqui. Ele falou: pois não. O apóstolo Luiz Hermínio foi, limpou a mesa, tal. Mais alguma coisa? Tira o meu pedido. Pois não. Aí ele levou lá o pedido, falou: o camarada daquela mesa lá quer isso aqui. Aí ele sentou lá e continuou, tranquilo. Aí, o camarada caiu em si, que ele não era funcionário da casa, e que era Luiz Hermínio. Imagina a vergonha. Mas ele disse: eu estou aqui para servi-lo. O meu trabalho é servir o mundo. O meu trabalho é servir as pessoas. Então, por detrás da humilhação que você sofre, vai ter a exaltação do Senhor. Quantos aqui estão sendo humilhados no trabalho? Ai, pastor, eu vou pedir a conta, está difícil, o senhor não imagina como está complicado para mim. Deixa Deus tratar o teu ego, Ele vai lixar, limar, ralar, esmirilhar. Deus vai te colocar para conviver com pessoas difíceis, para você se converter, para você mudar, para você orar mais, jejuar mais, ser mais espiritual. O problema é que quando tudo está bem com a gente não busca Deus, não ora, não jejua, não vem na igreja, não faz nada. Mas quando o caldo começa a entornar, a gente dá até aleluia no culto, dá até glória a Deus, dá até amém. Humilhar-se não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você. Vou repetir: humilhar-se não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você. Jesus nos deu um grande exemplo disso. Nossa velha natureza grita dentro de nós para que se manifeste a nossa carnalidade. E preste atenção, amados, aqui é uma igreja, nós muitas vezes somos mais carnais
do que as pessoas do mundo. Crentes vingativos, ciumentos, invejosos, maledizentes. Diga: eu preciso me converter, Senhor. E tem que ser hoje. Porque se o Senhor vier hoje, tem crente que fica. Diga: eu vou subir. Falei para quem está do seu lado: não fala nada, só olha para ele. Você já sabe se vai subir, se não vai subir. Caráter é o que você realmente é, e reputação é aquilo que falam de você. O justo não se justifica. Você não precisa sair por aí se defendendo, e nem postando coisas no Facebook, no Insta e outras mídias. Diga amém. Amados, tem uns irmãos que ficam nervosos. Eu não sei por que eles vão na internet para lavar a alma. É coisa do inimigo, é ou não é? Amados, eu não perco tempo de ver. E outra coisa, às vezes, quando eu vejo, eu escrevo a resposta, fico 2 horas respondendo, mas daqui a pouco eu apago tudo. E digo: está nas tuas mãos, Senhor. Você faz isso também? Não vale a pena. Não mandem direta para ninguém, amados. Coloca o nome debaixo do teu joelho, vai orar por ele, vai interceder por ele, e vai dar tudo certo. Sabe por quê? Neste ano de 2024, o Senhor vai desafiar você. Guarda o que eu estou falando. Você vai se ver em situações difíceis, em situações complicadas, mas você vai vencer no espírito e não na carne. Muitas vezes o diabo vai tentar lhe dizer: onde está o seu Deus? Onde ele sempre esteve, cuidando de mim. Mas Deus vai estar lá, escondidinho, vendo qual é a tua ação e a tua reação. Faça a tua oração assim: Senhor, eu confio em Ti, eu creio em Ti, na Tua palavra, eu vivo o Teu livramento, a Tua guarda, a Tua proteção. Tu és o meu escudo de broquel, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio, eu estou escondido em Ti. Obrigado, Senhor. Quando a alegria do Senhor tomar conta do teu coração, nada mais vai te tirar da presença dEle, nada mais. Para de buscar coisas em pessoas, porque você coloca uma expectativa em pessoas. Você tem que colocar uma expectativa, a sua expectativa, toda ela em Deus. Teve um irmão que conversou comigo, ele disse: pastor, ano passado eu cresci. Eu disse: que bom ouvir isso. Ele falou: mas o senhor não sabe o preço que eu paguei. Eu falei: eu tenho ideia. Pastor, eu me vi sozinho, e eu fiquei muito revoltado com a igreja, até mesmo com o senhor, com os obreiros, com os irmãos, porque todos me abandonaram. Mas eu descobri, neste abandono, que na verdade Deus não estava permitindo que ninguém viesse até mim, para eu ter um encontro real com Ele. E agora, pastor, que eu descobri que o Senhor me ama, e que eu não preciso mais ter essa dependência emocional de ninguém, eu quero dizer para o Senhor que eu estou aqui para visitar quem precisa visitar. Eu quero aqui para ajudar o Senhor no ministério. Eu quero aqui fazer a minha parte como irmão em Cristo. Pode me usar, pastor, porque eu estou curado em nome de Jesus. Eu falei: glória a Deus. Vamos almoçar junto? Ele falou: bora lá. Eu falei: então marca. Eu levo o frango e a água mineral. Amados, é uma luta, não é você se libertar do refrigerante, é uma maldição, né? É uma legião de demônio que opera por detrás, é ou não é? E todo lugar que o pastor vai, a pessoa abre uma coquinha e fala: pastor, sabia que o senhor vinha em casa, eu comprei uma coca só para você. Eu falei: meu Deus, pagou 15 conto ali, eu vou ter que beber esse negócio. Mas agora eu estou muito disciplinado,
Quer dizer, não muito. Mas é muito importante. Olha só, deixa eu te contar um negócio. Você sabia que a cada copo de refrigerante que você toma, você precisa tomar mais 32 copos de água de boa qualidade para balancear? Olha só, o câncer, ele aparece no corpo ácido. Então, o corpo, e o refrigerante deixa o corpo ácido. Então, o corpo tem que estar alcalino, e para estar alcalino, a gente tem que tomar só água de boa qualidade. Amados, eu estou tomando, tem dia aí, 3 litros d'água. Eu ando, eu sinto a unção fazendo assim. Mas vocês têm que aprender isso, amados. Estou indo fazer minha caminhada, e Deus é maravilhoso. Amém? Tenho encontrado alguns de vocês lá. Sempre eu vejo o pai da Michele lá. Ele é disciplinado. Então, eu quero ver uma igreja saudável, quero ver uma igreja unida, quero ver uma igreja forte, quero ver uma igreja de oração, quero ver uma igreja dependendo do Espírito Santo, quero ver uma igreja cheia de amor, quero ver uma igreja abençoada para louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ficar de pé, porque tem gente que está com sono. Oi, Gu, tudo bem? Vem dizer um oi para o pastor aqui, vem cá, chega aí, vem cá, dizer oi, vem dizer oi. Não quer hoje? Está com dor? No pipi, tanto lugar para sentir dor, minha filha. Ser curado, filho, em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: Deus, eu quero me esvaziar de mim mesmo, no meu orgulho, na minha arrogância, na minha vaidade, na minha justiça própria, na minha forma de me relacionar com as pessoas, na minha casa, com os parentes, vizinhos, colegas de estudo, companheiros de trabalho. Que o Senhor possa me abençoar, para que eu saia daqui hoje mais humilde, e que eu possa aprender com cada situação que eu enfrento, de humilhação, porque eu quero crescer, porque eu quero avançar, porque eu quero viver tudo aquilo, Senhor, que eu não vivi até hoje. Em nome de Jesus, me ensina, Espírito Santo, a viver uma vida como Cristo viveu, em nome de Jesus. João Batista disse assim: importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Vamos lá? Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Tem coreografia. Eu agora estou fazendo exercício físico, estou melhor, estou conseguindo dar uma baixadinha. Antes, se eu fizesse isso, eu tinha que tem que chamar o SAMU, sair daqui entrevado. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais. Vai lá! E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. De novo! Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. A igreja não está fazendo porque eles não estão dando exemplo.
Então nós vamos lá. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Valeu! Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Amados, como isso é importante, ó, né? Quando alguém brigar com você na segunda, você vai lembrar. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua. Você sabe que esta foi a oração de João Batista? Que João Batista, disseram para ele, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí diz que os discípulos de João Batista abandonaram João Batista e seguiram Jesus. Aí ele disse, importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Peraí. Tem gente que não está fazendo exercício. Vai lá de novo, a última vez, hein? João está fazendo? Se ele cair aí, segura ele. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Aleluia. Aplauda Jesus. Pode sentar um instante só. Amados, nós vamos distribuir agora o envelope da ceia para toda a igreja. Vamos distribuir o envelope da ceia para toda a igreja. Não é para você deixar no porta-luva do carro, dentro da sua Bíblia, jogado em qualquer lugar. Existe um propósito. Quando você coloca o teu coração diante de Deus, com um sacrifício de amor, o Senhor vai honrar a tua fé. Ele vai ouvir tua oração, teu pedido, teu clamor, a tua súplica. Amém? Se vocês entenderem a importância que é entregarmos a Deus a nossa oferta no dia de ceia, não qualquer oferta, não qualquer coisa, não o que sobra, mas aquela tua melhor oferta, aquilo que o Espírito Santo vai colocar no teu coração, aquilo que vai mudar a vida de alguém, através do teu amor. Esse envelope que estamos distribuindo, da ceia, não é para entregar hoje, a não ser que você vá viajar, mas é para entregar no dia da ceia, semana que vem, no culto das 19 horas, no domingo. E nós estamos agora no segundo mês do ano, e como é importante você compreender o que é um ciclo, quando se fecha um ciclo, e quando abre outro ciclo, que em nome de Jesus, você possa romper e viver o novo em 2024, que você possa viver o ano da colheita, que Deus possa mudar a tua vida, a tua sorte, o teu amanhã, o teu depois, o teu daqui a pouco. Amém? Então pega agora o envelope da ceia. Todos já pegaram? Todos já pegaram? Traga um para mim, por favor, aqui. Já entregou para o pessoal aqui? Eu gostaria que vocês que pegaram o envelope, fiquem de pé. Eu quero fazer uma oração de liberação sobre a vida de vocês. Pai, eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja, o Teu povo, a Tua família. Eu quero Te apresentar o necessitado, o faminto,
o pobre, o doente, a viúva, o órfão. Eu quero colocar diante de Ti aqueles que precisam de emprego, aqueles que estão à espera de uma oportunidade. Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti aqueles que estão na espera da confirmação de um emprego. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esta pessoa. Aquele que está à espera de uma promoção, abençoa esta pessoa. Aquele que está à espera do seu reconhecimento profissional, abençoe esta pessoa. Libera, Pai, da Tua bênção nesta noite. Colocamos diante de Ti aqueles que estão com alguma demanda na justiça, alguma causa na justiça. Libera esta pensão, esta aposentadoria, esta indenização. Libera, Pai, a Tua bênção. Dê um veredito favorável ao Teu povo. Em nome de Jesus, libera, Senhor, a Tua bênção para a vida desta pessoa que está para fazer um negócio, um grande negócio. Que em nome de Jesus o Senhor cuide dos detalhes e que o Senhor trabalhe para que este negócio saia do papel, saia, Senhor, do projeto e aconteça. Prospera, Senhor, dê entendimento, dê sabedoria, dê discernimento, dê estratégias. Abençoe o empreendedor, o empresário, comerciante, negociante. Abençoa os profissionais liberais. Abençoe, Senhor, os trabalhadores. Abençoe os teus filhos e filhas. Abençoe aqueles que têm um projeto de vida, um sonho a ser realizado. Libera, Pai, a Tua bênção em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Pai, o nosso desejo, o nosso sincero desejo de trazer a nossa melhor oferta no dia do culto da ceia. Em nome de Jesus, libera da Tua bênção, porque só podemos fazer alguma coisa quando o Senhor nos dá semente para semear, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, liberta, Pai, aqueles que estão presos nas suas finanças. Liberta, Pai, aqueles que estão adoentados em suas finanças. Libera, Senhor, aquilo que está travado, bloqueado, impedido. Libera, Senhor, em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana de liberação sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. E o Espírito Santo está me falando que há uma situação específica, que dentro de 15 dias, Ele vai liberar toda esta situação, e você saberá que foi Deus, porque esta palavra profética de liberação está sendo dada deste altar, em nome de Jesus. Pai, abençoe o Teu povo, prospere o Teu povo, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Agora, o outro envelope que vocês pegaram, deixa eu mostrar qual é, Maurício. Este envelope vocês vão entregar hoje. Vocês colocam o dízimo e a oferta de vocês, e vocês entregam hoje, em nome de Jesus. Nós temos as maquininhas, uma maquininha está ali com a Fábia, e outra maquininha está ali com o Fábio e Fábia. E os envelopes, peça um envelope, não saia daqui sem fazer uma oferta. Nós temos o Pix que está em tela, em nome da nossa igreja. Faça o seu Pix, entregue a sua oferta. Se você não entregar hoje, faça durante a semana, crendo que neste mês de fevereiro você viverá as grandes bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Você que já fez via Pix, faz um envelope, para que possamos ter este ponto de contato, para que a gente possa, em nome de Jesus, estar orando, intercedendo por vocês. Deus abençoe. Muito grandemente, sacudida e transbordante.
e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor, e Deus te devolverá. Foi grande medida, sacudida, transforma-te, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor, tem amor, tem fé, tem feliz com um sorriso no rosto. Quando o Senhor tem dado a você, quando você der a Deus, Ele te abençoará, e Deus te devolverá. Por grande medida, sacudirei, transformante, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Diga: Deus, confirma tudo aquilo que oramos há pouco. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem cuidado da tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos um irmão. Vem cá, filho, nós vamos orar por você. Vem cá. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Amém? Amém, Luciano? Luciano, eu conheço você já, não conheço? Não lembra? Mas você me parece familiar. Estenda as mãos para cá. Diga assim: em nome de Jesus, cisto, seque, suma e desapareça. Em nome de Jesus. Nós profetizamos agora um milagre. Toca, Senhor, curando, sarando e libertando o teu filho. A tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós cremos, Pai, no seu milagre. Obrigado, porque tu sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Assim como Jesus amaldiçoou a figueira, nós ordenamos para que este cisto seque, suma e desapareça. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Alguém mais precisa de uma oração especial? Vem cá, rapidinho. Maria. É bom orar pelas pessoas, não é? Teve uma época aqui nesse prédio que a gente orava, manifestava 30 demônios de uma vez. Aí o irmão falou: pastor, não está manifestando mais. Eu falei: graças a Deus, os irmãos estão libertos. Já pensou, depois de tanto tempo, você continuar do mesmo jeito? Tem algum obreiro para me ajudar? Fecha os olhinhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça venha sobre a vida dessa irmã agora. Em nome de Jesus, que a tua unção bendita seja sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Pai, ela me compartilhou agora o seu problema. E eu quero liberar agora a tua bênção. A tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus, Maria, ser curada agora. Deus está te visitando, Maria, tirando uma tristeza profunda do teu coração. Deus manda você perdoar. Deus manda você liberar essa pessoa. Existem feridas abertas que precisam ser curadas. Deixa Deus te curar, te sarar, te libertar. Pai, opere esse milagre. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Opera teu milagre na vida da Maria. Mais, Senhor. Mais da tua unção. Mais da tua graça. Mais da tua presença. Em nome de Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Corre, cala, babahashala, manayasa. Oh, requere, balababahashu. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo milagre na vida da Maria. Em nome de Jesus. O Senhor manda te dizer que muitas vezes dentro da sua família você não se sentia amada, mas o Senhor é o seu Pai e Ele te ama, e esse amor te cura de toda a rejeição que você sofreu.
todo desprezo, todo abandono, em nome de Jesus. Toca, Senhor, enche com a tua unção, com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder, em nome de Jesus. Toca, Jesus, mais da tua unção. Amém, Jesus. Amém. Vamos embora? Deus abençoe. É a primeira vez dela hoje. Depois dá um abraço nela. Pai, eu libero os teus filhos e as tuas filhas para uma semana de vitória, de conquista, de restituição, de restauração, de libertação, de cura, de prosperidade, de grandes bênçãos. Vão abençoados, debaixo da nuvem do Senhor, debaixo da onipotente mão do Senhor. Vá debaixo da graça, vá debaixo do favor. Deus abençoe. Orem por mim.